Fala torcedor, fala torcedora, estamos começando mais um Futebas Cast. Junto com o meu mano Ítalo, quando tá um do lado do outro, aquele tic-tac, é porque Pô, tem Tem nem como, né? convidado, né? É sempre um prazer ter convidado aqui nessa mesa e hoje não é diferente. Hoje, fala dele sem falar dele. Cara, o maluco é treinador e coordenador da base do Bangu. Quem seria essa pessoa? Pedro, se apresente. E não é o nosso Pedro, é Não, outro o nosso Pedro, hein? Pedro, exatamente, Não é ele exatamente. não entende nada de futebol, pelo O contrário. nosso Pedro não entende. Esse aqui entende bastante. Muita coisa. Entende bastante. Pedro, se apresente aí. Então, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Bahia. Como você falou, sou treinador das categorias de base do Bangu, coordenador também, né? Atualmente eu estou no Sub-12 e estou interinamente no Sub-13, né? Aconteceu do treinador ter que sair, eu assumi a equipe ali no meio do ano e, pelo visto, vou terminar o ano com ela. Coisas do futebol, né? Então, assim, me formei lá atrás em Educação Física no FRJ, fiz vários cursos aí de futebol para poder estar aprendendo, estar me desenvolvendo. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante o podcast. sim, Né? sim. Não fui atleta, não tive a oportunidade de ser atleta, mas busquei, né, durante todo esse tempo, aprender, evoluir. Né? Teve até um caso engraçado que aconteceu comigo lá atrás. Meu primeiro ano de futebol, e quem me deu essa oportunidade foi um professor da faculdade. E aí, estava sentado assim numa mesa com ele, que ele era o fisiologista do clube, digamos assim, e o coordenador do clube. E aí no meio do ano eles faziam uma reunião para saber, ó, como é que tá bom, tá ruim, tá gostando, não tá gostando. E aí ele virou para mim, e aí, o que você tá achando? Aí eu falei, pô, de todos aqui, eu tenho certeza que eu fui o que mais evoluí. Pô, a cara dele ficou desse tamanho, o coordenador do lado, pô, que isso? Não, porque eu não sabia nada. Se eu sei um pouquinho agora, Evoluiu muito. já isso foi é verdade, muito. né? Um Aí bom ele, ponto. Eu sinto a mesma coisa desde que eu comecei. Aí, pô, o coordenador, pô, beleza, pô, então, isso aí, né, foi elogiando, foi assim, ele tinha um lado mais humano, né, mas esse professor, cara, é um cara que, assim, eu vou levar pra minha vida, me ensinou muito até hoje, e ele falou, cara, mas presta atenção, tu não sabia nada, tu tá nadando com um monte de tubarão, tu é um peixinho desse tamanho, tem que aprender muito mais. E na época eu tava no Sub-12, né, do Barra Mas da calma aí, Tijuca. vamos voltar nisso. Vamos voltar? Vamos voltar nisso. Como é que começou essa paixão pelo futebol? Perfeito. Lá no Pedrinho pequenininho, como é que... Cara, então, foi até bom você citar Pedrinho, né? Na época era o apelido, né? Todo mundo me chamava de Pedrinho. Cara, meus pais, né? Eles se separaram, eu era muito novo. E o meu escape foi o futebol. Então, assim, era futebol de segunda a segunda, de domingo a domingo. Então, assim, eu comecei a fazer futsal. E eu fui o aluno mais novo da escolinha que tinha na época. Eu fui com 3 anos de idade. Então, assim, eu não fazia aula, né? Eu ficava correndo em volta da quadra, zoando. Eu era o mascote. E, assim, fui desenvolvendo, fui aprendendo. Aí veio a época de escola, aí tinha o time da escola. Então, assim, fui me apaixonando pelo futebol. Se Fui, envolvendo assim, de vivendo o verdade. futebol. Então, assim, pô, time de coração, você acompanha ali, aí você fica, pô, é jogo. Aí, caramba, ganhou, perdeu, aí aquela rivalidade na escola. Então, assim, futebol foi a minha paixão, foi o meu escape. Até hoje é algo que eu amo. Assim, eu digo que lá atrás o futebol foi a minha terapia. E hoje eu tenho que fazer terapia por causa do futebol. Porque Virou trabalho, virou trabalho, sério. então, assim, muda muita coisa. E o engraçado é que lá atrás eu tinha uma visão diferente do futebol, né? Eu tinha aquela visão glamourosa do futebol. E hoje que eu vivo futebol, eu entendo essa visão glamourosa que muitas pessoas têm, só que eu vejo também o outro lado do futebol que muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Então, Que assim, não é a realidade, né? então, Eu assim, acho surgiu também lá que- atrás essa paixão e entrei pra faculdade, só pra vocês entenderem. Aí, A melhor do Rio, a por melhor... sinal. Aí, né? A melhor do Rio. É. A FRJ é a melhor do Como é Rio. que é? E foi mal a minha federal, né? Tem essa? É exatamente isso daí. Então, aí entrei pra faculdade. E apaixonado por futebol, fiz educação física por causa disso, pra vocês terem uma noção. Eu tava entre educação física e direito. Lado a lado. Coisas parecidas, É. né? Parecidíssimo. Não julgo ele, tá? É. Eu fiquei entre economia e educação física. Então, aí eu fiz um período de direito, né? E aí eu virei. Fui pra educação física, passei no FRJ, fui.
que na época teve uma greve. E aí só saiu o resultado no meio do ano. Então lá a gente tem essa rivalidade na Faculdade de Educação Física de 01 e 02. É normal. desde Porque tem colégio. os jogos internos. Então, assim, eles fazem umas Olimpíadas que tem futsal, natação, todos os esportes. Foi pra Vassouras? Não, não fui. Na época, porque eu já trabalhava e aí não tinha como. Então, assim, resumindo, comecei querendo trabalhar com futebol, aí eu bati ali na escola do PSG. Sim. Pô, tem experiência? Não tenho. Ah, não, a gente quer alguém com experiência. Aí, escola do Flamengo, tem experiência? A gente quer alguém com experiência. Aí, bati ali no Fluminense, escolinha do Fluminense, tem experiência? A gente quer alguém com experiência. E aí apareceu esse professor na minha vida, que me deu a primeira oportunidade. Eu conversei com ele na aula dele de futebol. Aí eu falei com ele, olha, pô, eu quero uma oportunidade, mas todo lugar que eu vou me pedem experiência. Eu não tenho experiência, não fui atleta. Assim, fui atleta a nível escolar. Eu disputei campeonatos de futsal em Brasília, em Minas, em Curitiba, mas pela minha escola. Não tive um nível de base. Então, assim, ele falou, ó, vou fazer um curso no clube onde eu trabalho, que foi o Barra da Tijuca. E aí, através desse curso, que eu consegui me inserir no futebol. Então, assim, começou assim. Começou numa paixão. E tô virou até profissão. hoje. Virou profissão. Né? Virou Exatamente. profissão até hoje. E, cara, você falou, aprendizado nunca é demais, né? Tu fez alguns cursos como preparador físico na CBF. Como é que esses cursos influenciam no seu dia a dia hoje como treinador? Então, como eu te falei, quando eu entrei, através desse professor, e até bom você ter falado que eu lembrei, antes disso, acabou que através dele, né, ele, pô, procura a escolinha perto da tua casa, escolinha de bairro. Porque eu tava indo aonde? Eu tava indo nas grandes. Grande. Ele falou, vai numa escolinha de bairro. E aí eu fui uma no meu bairro e consegui começar a trabalhar ali. Com um cara também, pô, Lucionizo, ele, pô, foi o cara que levou o Neymar pra seleção brasileira, o Coutinho pra seleção brasileira, sub-15 na época. E aí ele falou, ó, pô, tu quer ser treinador? Mas começa preparação física. E aí ele citou exemplos como, por exemplo, do Parreira. Parreira, ele não foi jogador, Parreira foi estudante de educação física da UFRJ, se formou lá na EFD também. E aí foram aparecendo oportunidades para ele rodou o mundo, mas ele começou como preparador físico e no final foi campeão do mundo com a seleção. Então ele falou, ó, começa na preparação física, para você entender o que é o vestiário, para você entender o que é uma dinâmica de treino, para você entender como é que você vai abordar um atleta, como é que você vai falar com ele, como é que você vai cobrar. E o professor, na época, foi pela mesma linha, tanto que o curso que eu fiz foi tecnologias voltadas para preparação física no futebol. Maneiro. Que era aquele GPS. Então eu fui um dos primeiros caras a saber usar aquele GPS no Rio. E isso aí faz diferença, né? Imagina, tipo, um mercado que quase não tem ninguém, você ser um dos primeiros. Exatamente. Na época que chocou, né? Pô, os jogadores estão de sutiã. Porque eles usavam Sim. aquele top para poder ter o GPS aqui nas costas. Então, assim, nesse clube, a gente colocava GPS em garotos de 10 anos de idade. Foi um investimento muito grande que foi feito. E esse professor, ele me ensinou muita coisa. Então, através dele, eu iniciei na preparação física. E até nessa reunião que eu tive lá com eles, ele falou, cara, tu evoluiu? Evoluiu. Mas assim, tu tem muito a evoluir ainda. Então, não fica preso só no teu sub-12. Porque eu tava muito focado ali no meu time. Tenho que ganhar meu time. E isso me abriu os olhos. Aí eu comecei aí no 15, aí eu comecei aí no 17. Acompanhar um jogo de carioca. Porque assim, aqui no Rio, até o 14, é um campeonato chancelado pela Ferj. Não é o carioca. Do 15 em diante, é o carioca. É Ferj, é tudo direitinho. Um jogo de carioca é diferente de um jogo do Metropolitano, que é o campeonato ali da base. Então assim, pô, vai viver. Aí ele me deu essa dica. Tem a aventura, né? E aí eu comecei. Aí eu ia pros jogos pra ser o cara do GPS. Aí o GPS parava de funcionar, eu tinha que chamar o jogador pra trocar o GPS dele, pra ver o que aconteceu com o GPS. Aí eu aquecia os jogadores, aí eu levava material. E o GPS é uma mala desse tamanho aqui. Aí tu tinha que, porra, dar um jeito de levar. E é um equipamento muito caro, mais de 100 mil reais. Imagina a responsabilidade. Então assim, aí nesse curso a gente aprendeu sobre plataforma de salto, para ver a potência dos jogadores. Né? A gente aprendeu sobre o teste do ioiô, que os jogadores falam muito, é o teste do pi. Que você tem que ficar batendo e voltando sem parar para testar a tua resistência. Entrei nessa área de educação física, né? De preparação física.
E aí fui desenvolvendo, e aí comecei, né, como eu falei, a buscar os cursos para aprender. Aí eu fiz a licença de preparação física da CBF, fiz o curso de força, velocidade e potência da CBF, fiz o curso da Universidade de Futebol, que fala programa de preparação física e performance. São vários cursos dentro de um só. Fiz o curso do futebol interativo. Eu fiz muito curso voltado para preparação física. E aí aprendi muita coisa. E hoje em dia, o treinador, ele tem que entender de preparação física. Ele tem que entender de análise de desempenho. Ele tem que entender de tudo, porque o mercado está cada vez mais complexo. E assim, eu vivo uma realidade hoje que eu não tenho um analista. Se eu não souber fazer uma análise, lógico que eu não vou fazer uma análise premium, né? Igual o Hulk falou agora no jogo do Vasco. Não, meu scout olhou e eu tenho que chutar alto no canto esquerdo. Pô, não vou fazer isso, mas assim, dar um feedback pro atleta é importante. Então isso a gente consegue fazer, dar um feedback físico, um feedback tático, né? Não é mais aquele treinador. E hoje a gente vive muito um dilema da antiga com a nova geração. Porque você vê o pessoal da antiga falando, hoje ninguém treina mais a parte técnica. Que seria ali o analítico, né? Sim. Passe, cabeceio, chute. Só que hoje o futebol ele tá mudando. Sim. Hoje ele tá mais físico do que... Hoje o futebol é muito físico. Assim, eu concordo com a galera da antiga. A gente tem que treinar a parte técnica. A gente não pode abandonar. O futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é isso. É drible. Só que a gente também tem que entender que o futebol ele tá mudando. Então a gente tem que formar o atleta pro futebol que ele tá se tornando. Lógico que a gente não pode perder a nossa origem. Eu acho que o futebol brasileiro tá perdendo um pouco da origem. Mas a gente tem que se entender onde é que a gente tá, se adaptar e trabalhar em cima disso. Entrando em um ponto, tu falou das aventuras, né, de desbravar caminhos que por você ainda não foram traçados. Tu teve uma experiência no futebol feminino, né? Conta pra gente como é que foi trabalhar. Tu falou aqui que foi no profissional do Fluminense. Como é que foi chegar lá? Como é que é esse caminho, né? Então, aí eu fiquei 1 ano, né, no Barra da Tijuca e, cara, comendo futebol. Era futebol no café da manhã, no almoço, na janta. Cara, vivendo aquilo totalmente intenso. E foi um ano mágico, cara. Foi um ano mágico no Barra. E aí uma amiga minha do futebol, né, Raíssa Jacob, hoje tá no Corinthians. Acabou de ser campeã da Libertadores. Pouca coisa. E através dela surgiu o convite para ir pro Fluminense, né? Através dela. Era um projeto da Minhas da Bola, que existe até hoje, lá de Caxias, lá da região de Xerém, lá do Pedro. Então, assim, um projeto até hoje que fomenta o futebol feminino. E aí surgiu esse convite. Então, assim, no meu primeiro ano já surgiu o convite de ir pro Fluminense. Que foi aquele primeiro ano que surgiu a obrigatoriedade que os clubes tivessem o futebol feminino, né, para poder participar dos campeonatos e tudo mais. E aí eu fui pro feminino, cara, foi uma experiência mágica, uma experiência que eu vou levar pra minha vida, aprendi muita coisa, conheci pessoas assim, que eu vou levar pra minha vida, como eu falei, a Raíssa até hoje, a Raíssa é uma irmã, cara, a Raíssa eu falo com ela todo dia praticamente, ela tá lá no Corinthians hoje, a gente troca ideia, a gente fala, então assim, comecei como preparador físico com ela, né? Hoje cada um foi pelo seu caminho. Hoje ela tá lá no Corinthians como preparadora física e eu tô como treinador, né? Thaís Passos, que hoje é treinadora do Grêmio, coordenadora lá do futebol do Grêmio, também feminino. Felipe Torres, que hoje é o treinador do Sub-20 do Flamengo, entendeu? O Erisvan, que hoje é o treinador de goleiras do Santos. Conheci muita gente do feminino, entendeu? E assim, pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer. E assim, cara, o futebol feminino, ele tá desenvolvendo. Ele tá crescendo, a gente vai ter a Copa do Mundo aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar mais atenção pro futebol feminino, a gente tem que dar mais jogo pro futebol feminino, a gente estava até conversando sobre isso. Hoje em dia, meu Sub-13 joga mais do que o Corinthians feminino da Raíssa. É verdade. Às vezes eu falo isso com ela. O meu Sub-13, ele joga cerca ali de 80 jogos no ano. Infelizmente, o campeonato feminino é um pouco... meio que deixado de lado ainda, né? Tem um espaço muito grande para se desenvolver. Não é à toa, assim, que a gente teve meio que uma ruptura de geração, né? Teve a Formiga, uma grande jogadora, teve a Cici, não cheguei a pegar a época da Cici, mas tipo, Formiga, a Marta e Cristiane, e hoje em dia a gente não vê tantos nomes assim. Eu acho que é pela falta do foco também do pessoal observar o futebol feminino. Isso acaba complicando. E assim, como é que tu acha que
a tecnologia tem ajudado a preparação física e até mesmo a falta de visibilidade. Esse espaço que pode ter pode influenciar o futebol feminino, já que vai ter a própria Copa aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que é 27, né? Colocando... Não sei Não o qual. lembro o ano. Cara, eu acho que é 27. Acho que é 27. E colocando ponto, tipo assim, não é porque não tem jogadoras brasileiras lá fora. Tem que jogam muito ainda. Tem a Antônia, que é do Real Madrid, tipo, Sim. tem várias jogadoras, tipo, é questão de valorizar o nosso Exatamente. produto. Exatamente. Assim, você falou, eu acho que o que está acontecendo hoje, de certa forma, é até bom. Sabe por quê? Porque, como você falou, a gente carregava não, né? Essas mulheres que você falou carregavam. Então, era tudo nas costas da Marta. Era tudo nas costas da Pretinha. Era tudo nas costas da Formiga. Era tudo nas costas da Cristiane. E hoje a gente tem uma geração boa que está vindo aí. A gente tem a Tarciane. Entendeu? A gente tem a Núbia, do Flamengo. Essas que eu tô citando foram minhas atletas, né? A gente tem a Lorena, como você falou, né? A gente tem várias atletas que estão se desenvolvendo e que estão crescendo e que estão fazendo com que o futebol feminino não seja uma jogadora, mas seja um time competente. Entendeu? Isso que é o diferencial. O Arthur Elias agora foi pra seleção, então assim, um cara sensacional. Tava bem, né, no Corinthians. Muito bem no Corinthians, campeão de tudo, entendeu? Foi pra seleção. Eu acho isso importante, porque a gente ficou muito tempo assim, tentando achar a nossa identidade. Agora eu acho que a gente encontrou com o Arthur, entendeu? Então, assim, a gente tá se encaminhando pra uma Copa no Brasil. Eu acredito, é lógico que tá cedo pra falar, mas que o Brasil vai ser um dos favoritos a ganhar essa Copa, né? Muito por isso, porque... Vou te dar um exemplo agora que a gente viveu nas Olimpíadas. Quando a Marta saiu, o time fez isso. Todo mundo achando que o time ia fazer isso e o time fez isso. Por quê? Porque você tira o foco da Marta e você bota o foco no time. Distribui a... Eu lembro assim que, desculpa, numa conversa com o pessoal, até com meu pai mesmo, ele falava que achava repugnante não ter levado a Cristiane, porque querendo ou não ainda tá bem jogando aqui no Campeonato Brasileiro. Então, tipo, hoje olhar e perceber que não são só a Cristiane, só a Marta, hoje é literalmente um time, isso faz total diferença. Sim. E a expectativa que a gente tem para o futebol feminino nessa Copa, a seleção, né, brasileira feminina é muito grande, e a gente espera que o produto futebol cresça, não só o masculino, mas o feminino também. Não, e o que eu posso te falar assim, eu não te garanto para essa próxima Copa, mas para outra, a geração que tá vindo é uma geração absurda, cara. Luane tá no Atlético de Madrid agora, Luísa Travassos. Cara, essas meninas iniciaram a formação dela lá atrás. Então elas, quando chegarem, elas vão chegar com formação. Elas vão chegar tendo tido a vivência do futebol, né? Elas não jogaram só ali com 17, 20 e profissional. Elas jogaram desde pequenas. Essas meninas, eu te garanto que vão ser a geração de ouro do Brasil. Tomara, né? Que a gente espera muito, a gente cria muito essa expectativa. E assim, voltando um pouquinho lá atrás, você comentou que estava se adaptando, né? Por conta de ser um novo mercado, de preparação física e tudo mais. E a gente só ficou meio que focado, infelizmente, as grandes mídias só focam mais nos profissionais. Como é que foi a adaptação dos jovens, dos adolescentes, né, na verdade, a esse novo estilo que está sendo o futebol, essa transformação, né? Cara, tu falou isso, eu lembrei de uma história, foi até da geração do Miguel, né, que teve aqui no podcast. Você falou da preparação física, da tecnologia, e aí a gente, como eu falei, a gente botava GPS dos meninos de 10 anos, né? E aí eles viam jogadores na televisão, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi usando aquilo. E aí teve um jogo que a gente foi jogar, e aí acho que foi o primeiro jogo que o nosso time, né, que era o Sub-12 na época, estava usando GPS. Aí botaram aquele top, né, botaram o negócio nas costas. E aí a gente pegou um adversário relativamente fraco. Começa o jogo, acho que com 5 minutos de jogo, o garoto faz o gol. Um adversário mais fraco, um jogo fácil. Tu faz o gol, tu comemora, normal. Ele saiu correndo, tirou a camisa, rodou. A gente... Por que tu fez isso? Eu queria mostrar que eu tô de GPS. Entendeu? Então, assim, cara, a tecnologia hoje pro futebol é muito boa. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tiro a opinião do jogo. Você entende? Então, assim,
Eu pego um jogador, por exemplo, de 12 anos, que o pai tá falando, pô, meu filho não tá tendo oportunidade. Aí eu pego o GPS do teu filho e do jogador que tá tendo oportunidade no treino. Aí eu vou mostrar pra ele, olha aqui, o jogador que tá tendo oportunidade, no treino, correu 15 quilômetros. E o teu filho correu 6. Por que tu acha que o outro jogador tá tendo oportunidade, não o teu filho? Ah, mas... Acabou a opinião. Eu trouxe um fato pra conversa. Aí chega o pai no final de casa, ô filho, você vai começar a correr agora 30 km. Exatamente. Então, assim, quando a gente pega essa tecnologia toda da preparação física e traz para os fatos, traz para a mesa aqui para debater, não tem mais opinião. Acaba o debate. Acabou o debate. Acabou o debate. Igual a análise. A análise de desempenho hoje está absurda. Tem um aplicativo que foi criado pelo pessoal de Viçosa, que é o Tactic Up. Que ele funciona da seguinte forma. É um jogo que você senta na frente do computador e ele te dá uma situação de jogo. Aí ele te dá ali 4 opções. O que o jogador deveria fazer? Aí você coloca lá, ele deveria dar o passo para trás. E aí ele vai analisando taticamente o jogador. As decisões que ele toma. Ele é mais ofensivo, ele é mais defensivo, ele é mais isso, ele é mais aquilo. E aí você traz o dado. Ah, por que meu filho tá jogando de lateral se meu filho é ponta a vida toda? Pô, porque a gente fez o teste aqui e ele é mais defensivo. A visão de jogo dele é mais defensiva. Isso antigamente era como o treinador que via isso, né? É. Hoje a tecnologia que Hoje as tecnologias entrega isso estão pra gente. ajudando o treinador, estão ajudando a comissão técnica a tomar decisão. Como eu falei, os testes, né? A gente tem o teste do PI, que é o teste de resistência. Sim. Então, começa, tem um PI. Aí o jogador tem que chegar do outro lado no PI. E voltar antes do PI. Que é um sinal sonoro, né? Pi. E esse sinal, ele vai diminuindo o intervalo. Ali eu testo quem tem mais resistência. Aí, por exemplo, meu filho sempre sai no intervalo. Aqui, por que ele sempre sai no intervalo? E, cara, a gente tá falando de futebol de base, na base se destaca muito pela individualidade, né? Como é que você, como treinador e coordenador, como é que você faz pra manter esse espírito de união e de equipe no time? Cara, sem é querer difícil. trazer... Porque, querendo ou não, tipo, é normal, o jogador vai querer se destacar e aí acaba... Num lance que era melhor ele tocar, ele vai querer fazer o gol, porque o gol é que dá o nome, enfim. É muito difícil isso. É muito difícil porque, assim, a gente tá falando de crianças, assim. Vamos falar de base ali até os 14 anos? São crianças. Então, assim, se você pega uma criança que teve uma vivência longa, quando ele chega ali nos 13, 14, ele já consegue entender que o time vem à frente dele. Mas se ele não teve uma vivência tão longa, ele vai pensar no individual. Ele vai pensar no gol, na foto, na postagem, na curtida, no comentário. Ainda mais hoje em dia com a internet. Entendeu? Ele vai pensar nisso. E como é que tu tira isso dele? É complicado. Então, assim, é um trabalho diário de você mostrar a importância do grupo, de você mostrar a importância do coletivo, que, cara, você pode fazer 10 gols. Se a gente tomar 11, não vai adiantar de nada. Então, é uma construção diária que você tem que ir fazendo com os teus atletas, no treino, né? Não adianta você ficar no jogo, ele chegou na cara do gol, chutou pra fora. Não adianta você falar ali no jogo, pô, toca. Isso aí no treino. Sim. Você corrige no treino. Então, dia após dia, você tem que ir construindo isso. Não é fácil. Não é fácil. É a plantinha que você planta ali desde o primeiro ao último treino do ano. E a gente tá falando de formação, né? Não termina no último treino do ano. Porque no ano seguinte tem que continuar regando essa planta. Só por uma etapa. Você citou um ponto, eu gostei da tua pergunta, mas eu vou um pouquinho mais além. O futebol de base nem sempre é só os jogadores que estão ali no campo, né? Porque ele falou da vaidade dentro do campo. Mas existe um ponto muito importante, que é a vaidade dos pais, né? Como a gente tinha conversado. Todo pai acha que tem um Neymar em casa, um Ronaldinho Gaúcho. Como é que é lidar com os pais, principalmente nesses momentos? Porque, assim, querendo ou não, o futebol brasileiro valoriza mais os atacantes, que é o cara que mete gol, do que quanto mais para trás é pior. Então, como gerar essa motivação, tanto nos garotos, e conseguir equilibrar com
o pai não entender que, sei lá, de ponta ele virou lateral, Sim. ou de segundo volante ele virar zagueiro, que vai ser melhor pra ele. Que a gente teve um caso aí do Vitor, que o Lúcio tinha comentado com a gente. Então, assim, como é equilibrar isso daí numa base? Então, a gente estava até falando sobre isso ali mais cedo, né? Que o Pedro citou a situação do Lúcio, né? Como é que você sabe que um jogador de 12 anos vai ser jogador profissional? Eu não sei. Hoje, o meu camisa 10 craque, ele é o 10 e o craque. Só que daqui a 5 anos, ele pode ter abandonado o futebol, como ele pode ser o 5º reserva do time. E aquele que era o 5º reserva hoje, pode ser o camisa 10, titular, faixa, bate falta, bate pênalti, bate tudo. Então, assim, na base hoje, a gente tem que tentar oportunizar ao máximo todos os jogadores. Todos os jogadores. Aí, por exemplo, quando eu falo que eu tenho 80 jogos no ano, por quê? Eu, nesse momento, estou disputando 3 competições. 3 competições, eu consigo dar minutagem para todos os meus atletas. Então, todos os meus atletas essa semana vão jogar. Eu diria que todos eles vão ser titular, porque eu consigo rodar o time. Então, dessa forma, eu estou oportunizando os meninos. Por quê? Porque eu não tenho como saber. Eu vou botar os 2 aqui para jogar. Quem vai ser jogador? Não tem como. Eu acho que ele falou que tá voltando aí, tá jogando a peladinha dele Ele é 3 mais vezes na novo. semana. Ele é mais novo, por isso. Então, assim, não tem como saber. Então, assim, tem que oportunizar os meninos. E aí você entrou num ponto que é a vaidade dos pais. Porque aí entra o sonho. Exatamente. Você tem o sonho do pai no filho. Porque o pai não foi jogador, aí o pai quer que o filho seja jogador. E o pai, às vezes, ele tá fazendo um investimento naquela criança. Como todo investimento, né? Não é não? Pedrão é quer ter retorno. E aí, pô, tu tá investindo, teu filho tá no banco, teu filho tá no banco, teu filho tá no banco. Só que, pô, futebol tem uma coisa na base que se chama maturação. Alguém vai maturar primeiro que outra pessoa. Exatamente. Então, assim, maturação, pra quem não sabe, é desenvolver, né? Então, assim, alguém vai desenvolver primeiro que os outros. O que não desenvolver vai ficar no banco. Não é que esse menino é pior que o outro. Mas o jogo, como a gente falou anteriormente, está cada vez mais físico. Então esse menino vai ter menos oportunidade. Então, assim, como é que a gente faz com que esse menino tenha oportunidade? É participando de mais competições, é dando oportunidade para ele, é não se importando no resultado de hoje. É se importando no resultado que vai ter lá na frente. Eu falo muito isso para os meus meninos hoje. Eu não quero ser campeão. Eu quero formar homens aqui, eu quero formar atletas. Mas se como consequência disso a gente for campeão, pô, aí, cara, aí é nota 10. Porque não tem como, 2 mais 2 é 4. Eu posso não ser campeão, porque, cara, futebol não tem. Às vezes a bola não entra, entendeu? Às vezes o jogador tá num dia mal. Mas o que eu formei? O que eu coloquei na vida desse menino? O que eu ensinei pra ele? E ser campeão, a gente pode ser campeão de várias formas, né? Sim. Você vê o Flamengo 19, foi campeão encantando muita gente. Aí você vê o Corinthians do Carille, foi campeão ganhando de 1-0, empatando, 1-0, empatando, 1-0, empatando. Então, assim, de que forma você quer ser campeão? De que forma você quer ganhar ou perder? Então, isso é muito complicado. Você tem que botar numa balança e eu escolho formar. Então, assim, se tiver que errar, erra. A gente tá lidando aqui com... A gente... Eu me englobei aqui, Gente, né? já entramos na história. Vou levar vocês lá, vou levar vocês. Mas, eu tenho uma coisa pra mim que tá lidando com expectativa, né? E quem cria Muito. expectativa, cria frustração. Não tem como. E na base, pensa, são sub-12. Sub-12 tem sub-12A e sub-12B. São 60 jogadores. Não vão ser os 60 de um time que vão se virar profissionais. Vai Não. ser, no máximo, 5. Muito feliz. Sendo Não. muito feliz. Você imagina se cada clube, 5 se tornarem profissionais? Pois é, vai Seleção ser- brasileira. De cada categoria. Tá bem. Pois é, Não dá, não tem vaga pra todo mundo. não dá. Não tem vaga pra todo mundo. O Fernando Praz cita uma coisa, ele fala dessa questão que tu falou de ser o 5º reserva. Ele fala que ele era o 5º reserva, não Sim. lembro do clube que ele surgiu, esqueci agora. Mas ele fala que ele... O que faz muita gente se tornar profissional é essa questão de esperar. Infelizmente tem que esperar
E a gente conversou com o Miguel, a gente falou que, infelizmente, muitos jogadores... eu vi, lógico que eu não vi um Neymar da vida, né? Sim, sim. Mas vi muitos jogadores muito bons que pararam porque, infelizmente, bateu 17 anos e ele tinha que trabalhar. Ele tinha que ajudar em casa e ficou insustentável a questão de virar jogador de futebol ou os pais sustentarem, não tinha como. Então, você para pra pensar numa coisa. Você falou 17 anos, né? Você imagina que esse garoto começou a jogar bola no futsal com 6 anos. Sim. Ele tá há 11 anos jogando futebol. Todo final de semana, futebol. Todo final de semana, cobrança. Tem que ganhar, 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 tem que ganhar. Cansa, não cansa? Muita coisa. Pô, você imagina, cara. 11 anos. Aí, muita gente não entende. Pô, o cara chega no profissional e era a estrela da base. E cadê o cara que não faz, não acontece? Pô, o cara tá, às vezes, ali há 15 anos sendo cobrado. Aí, quando ele assina um contratinho profissional, começa a ganhar um dinheirinho, né? Aí compra um carro, compra uma casa, dá uma casa pra mãe, dá uma casa pro pai. Pô, aí ele, cara, eu lutei pra chegar aqui. Ele respira. Porque você imagina a pressão que é pra esses meninos, cara. É muito grande. E tem jogadores que às vezes, cara, é dom. Eles querem isso. E aí vocês veem eles se superando. Você vê o Endrick, por exemplo. É uma máquina. Sim. Só que ele foi criado para aquilo. Sim. Foi trabalhada a mente dele para aquilo. Então você vê que ele quer sempre mais. Né? Aí agora teve a polêmica dele com a mãe, com a namorada. Mas tu imagina esse garoto na base. Tu acha que ele tinha oportunidade de namorar? Aí agora que ele tá tendo a oportunidade de namorar... Dando um tempinho a mais. Porra, com todo respeito ao Endrick, uma linda namorada... Aí ele não vai namorar com a menina. Não, mãe, não quero namorar, quero jogo. Pô, cara, não tem como. Pô, tem que comer a carne de vez em quando. Se empolgou. Corta, essa bate corta. Muta aí, vai se mutar depois. Mas é muito complicado. Eu vi também um vídeo que o cara fala até da questão do Neymar. Sim. Eu sou muito fã dele, Uhum. indiscutível. Mas cara, foi o que tu disse, desde os 6 anos, 7, 8 anos. No máximo 8 anos, tem que estar começando, senão já tá um pouquinho mais tarde. Tipo, imagina essa cobrança, desde os 8. Ele é lapidado, né? Pô, aí quando o cara chega no profissional, arrebentando Sim. tudo. Pô, vai ter uma festa, vai ter um carnaval, o cara não vai se machucar? Pô, cara. Aí O cara você não vai falou fazer essa uma questão do festa Neymar. outra. Neymar começou com 8, né? Aí 8 anos ele já fez o primeiro ano dele, que não foi, ele fez antes. Sim. Mas 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 5 anos jogando bola. Aí chegou o Joãozinho, que entrou esse ano. Quem vai jogar? Não tem como bancar. Mas o pai desse cara aqui vai falar que eu tô protegendo esse cara aqui. Exatamente. Aí vai entrar o ego. Aí é o ego. Aí é a vaidade. Sabe por quê? Eu tava vendo até esses cortes, né? Podcast que aparecem. E aí tinha um cara falando. Vocês já viram aquelas séries Lei e Ordem? Pô, ela é boa. É boa? É boa. Então se eu te botar hoje pra tu defender uma causa lá no fórum, tu consegue? Não. Mas tu já viu a série? Não consegue? A gente E, dá um e, jeito. e aquela outra como é que é? Aquela Sweets. Grey's Anatomy. Já vi assim de relances. Então, tu consegue fazer uma operação Lógico hoje? que não. Não consegue, né? Lógico que não. Série policial, vocês já viram? Já. Se eu te botar no meio de tiroteio hoje. Ele garante. Ele Então, Eu me tranquilo. garanto por ser milico, ex-milico, né? Então, beleza. Aí agora, vocês veem futebol todo final de semana. Se eu falar pra vocês, ó, assume esse time aqui. Quem vai falar que não se garante? É complicado. Todo pai é treinador de futebol, cara. Todo pai tem uma opinião. Acho que a cultura também brasileira, né? Todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. Por quê? Porque o cara vê futebol Pelo menos um pitaco a da vida no toda. mínimo. Então, ele vê futebol a vida toda, então ele entende de futebol. Não nego, ele entende pra caramba de futebol. Só que aí, é o que eu falei, existe o futebol glamuroso, que a gente vê na televisão, que a gente acompanha o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Real Madrid. E existe o futebol ali na prática, que é outro futebol. Então, assim, não é porque você vê futebol que você é treinador de futebol. E hoje, muita gente acha que é treinador.
Você vê o Mano Menezes. O Mano Menezes era horroroso no Fluminense. Vai rebaixar o Fluminense. Aí ganhou do Flamengo. Pô, o Mano Menezes é o cara. O Mano Menezes é sensacional. Aí o Felipe Luiz chegou, pô, é o cara, ganhou. Aí perdeu pro Flamengo, perdeu pro Fluminense. Ih, tá se perdendo. Ih, não tem o time na mão. Ih, Escala não sei por o quê. amizade. No próprio jogo, se tu acompanhar Flamengo e Corinthians, na hora que ele faz a troca, que ele bota um zagueiro, burro pra Pô, caramba. vou te falar, eu achei maravilhoso. Eu achei de verdade. Entendeu? Tem áudio com um colega meu, falei, ele vai botar os alas pra subir. Mas aí entra essa questão, como é que vai tirar o ataque todo? Então, mas você que é flamenguista e acompanhou, tu sabe que teve muita gente que falou que ele era burro. Sim. Então, o cara acompanha Flamengo ali há 40 anos, há 30, 20, 10 anos, e ele acha que ele entende mais de futebol que o Felipe Luiz, que jogou, que estudou, que vive aquilo. Exatamente. Aí é que eu falo, aí entra às vezes numa situação que eu não joguei. Aí o pai às vezes jogou, aí o pai às vezes jogou uma pelada, ou algo do tipo. Ou o pai é mais velho que eu, que, porra, é na maioria das vezes. Aí o pai acha que entende mais que eu. Ah, porque eu vi o Tostão, eu vi o Zagallo, eu vi o Pelé, eu vi o Batistuta, eu vi o Zubizarreta. O Bob Charlton, pô. Pô, mas cara, eu estudei pra caramba pra estar onde eu tô, cara. Eu estudei muito. Fiz muito curso, li muito livro. Cara, muita coisa. Pra entender e pra oferecer o melhor pra esses meninos. Sim. Ainda entra a questão do dia a dia, né, cara? Porque ninguém sabe o que estava acontecendo no dia a dia. Sim, Porque às vezes tu, vamos supor, hoje o 10 é sempre o principal do time, né? sim. Vamos botar. Hoje o 10, tu não sabe como é que o pessoal que tá do lado de fora não sabe como é que foi a semana do 10. Então, aí entra um porém da base. O que acontece? Tem clubes da base que o treino é aberto. E tem clubes que o treino é fechado. Então, quando o treino é aberto, os pais conseguem ver e aí opinar. Só que assim, como diria, acho que foi o Romário que falou, né? Treino é treino. E jogo é jogo. Então, às vezes, o garoto, como a gente falou, o Neymar, por exemplo, vamos citar o Neymar, não vamos citar ninguém. Ele tá desde o sub-7 jogando. Quando ele chegar no sub-12, sub-13, ele já tem ali 6, 7 anos de prática. Tu acha que ele vai correr igual o cara que tá há 2 anos correndo? Não. Ele já vai no atalho. Ele já não vai, aquela bola, o cara vem aquele zagueiro disputar, ele já tira o pé. O cara já tem 7 anos de experiência ali jogando aquilo, ele já sabe. Aí o pai que tá lá fora, olha lá, treinou mal pra caramba e vai jogar com a 10. Aí quando chega no jogo, O cara destrói. aí o cara faz mágica. Entendeu? E o futebol também é complicado porque se você ganha, tá certo. E se você perde, tá errado. Só que nem sempre é assim. Sim. E falando na derrota, né? A gente falou de vitória besta aqui também já. Né? sim. Mas como é que você faz pra não deixar cair a peteca, né? Não desmotivar essa turma. Pô, quando a gente é criança, a gente sabe. Quando a gente perde, pô, pra Sim. voltar pro outro dia, falar, não, se perder esse campeonato aqui, mas vai ter outro. Não é fácil também. Mais uma coisa que não é fácil lidando com crianças ainda, né? Exatamente. Então, foi como eu te falei. O que eu tento mostrar pra eles eles estão no início da formação deles. Mesmo um atleta que tá ali com 20 anos, ele tá na formação dele. Vocês conseguem lembrar hoje quem foi o campeão brasileiro sub-20 de 2019? Não. Calma aí, deixa eu pegar. Então, Neymar é Google. quem foi o campeão brasileiro do ano passado, sub-20? Ano passado foi o Palmeiras. O Palmeiras? Não lembro. Foi. Sub-17. Aí eu acho Não, que não é. sei. Então, Aí assim, eu acho que eu não sei. ser campeão é bom? Porra, muito. Mas assim, a que preço, a que custo? Eu acho que na base, o maior título que o atleta pode ter é virar profissional. Sim. E não é virar profissional, assim, é profissional, joga uma série, com todo respeito, a série B2 do Carioca. Tem muito jogador bom que joga. Mas assim, o maior título que um atleta pode ter é chegar num alto nível, pô. Chegar num alto nível. Porque eu tenho certeza que esse atleta de série B2, ele quer jogar uma série A. Pra ser visto, pra ter uma oportunidade lá fora. Entendeu? A gente vê vários casos aí. O Bruno Henrique, por exemplo, tava jogando na várzea lá de Goiás e apareceu aqui. Esse foi o maior título dele, não foi a Libertadores, não. O maior título do Bruno Henrique foi sair da várzea e virar profissional.
Então, assim, a gente na base, às vezes, se importa muito com título. Título. Ah, campeão brasileiro, sub-20, sub-17, sub-15. Campeão carioca, sub-20, sub-17. Tá, mas e aí? A que custo? O que vale mais? Tem que potencializar os jogadores pra chegar nesse nível de profissional de um atleta de alto nível, né? Exatamente. E principalmente, né, cara, ele realizar o sonho dele, né? Porque também ele tem isso. tá mó tempão lá, lutando pelo sonho pra chegar no final e não conseguir realizar. Tipo, complicado, e né? também tem a questão de viver, cara. Tipo, a conta chega, boleto tem boleto a pagar. Um jogador de Série B2 não tem. Vai ter que ter outra profissão pra agregar, porque né, às vezes ele paga pra jogar, pô. Sim, ainda tem A gente essa não questão. tá falando, tipo, virei jogador, tô jogando profissional, mas, porra, ganha menos que o salário mínimo. Ganha uma ajuda de custo, É. às vezes, entendeu? Aí tem que trabalhar como Uber, aí tem que trabalhar como servente pedreiro, como estoquista, como alguma coisa, que são trabalhos dignos, mas ele não consegue ver o sonho Não, claro, a dele. gente tá falando pra viver de futebol. Viver de futebol. Sim. Viver de futebol é você, cara. E assim, tem vários estudos que falam, 5%. Sim. Quem trabalha com futebol, que a gente tem ali milhões de pessoas, 5% hoje vivem assim, um Neymar da vida. Ficou um ano parado e, meu irmão, a 5ª geração dele tá bem. Não, Entendeu? nem fala. E assim, tu citou um ponto bom. Como tu trabalha com base, treina lá no Bangu, mas lá na Barra, né? No caso. Como é que acredito que deve ter 2 a 3 a 4 tipos de adolescentes, de famílias, né? No caso, com rendas diferentes. Como é que é lidar com, tipo, um jogador que ele vende o almoço pra jantar e treinar? E como é que é lidar com aquele garoto que vai chegar fim de semana... Que tem nutricionista, Não, preparador físico, não vou nem- personal, psicólogo. Não vou nem botar esse ponto não, cara, mas vai chegar o fim de semana do feriado, do dia 2, se não tiver jogo, ele vai pegar sexta-feira, ele vai sair do colégio e vai viajar. Volta só na segunda-feira. Sim. Não tô escalado mesmo? Como é que ele dá com esses dois Cara, então, mundos? até explicando, né, como você falou, eu trabalho no Bangu, mas a gente é uma empresa, né, a RM10 Esportes, que ela tem os direitos da base do Bangu, do sub-8, né, até o sub-14. Então, assim, nossos treinos são na Barra da Tijuca, no Casa Shopping. Então, eu sou treinador de 2 categorias e coordenador de todas, né. Lá a gente tem também as equipes que a gente chama de FCB e RM, que são, digamos que, os segundos times. Então a gente tem o time principal, que é o Bangu, a gente tem o FCB e o RM, que são os segundos e terceiros times, que são os meninos ali que estão iniciando. Como eu falei, eu tenho o Neymar, que está desde 7 anos. Neymar, o jogador. É porque eu tenho um jogador que o apelido dele é Neymar, então de repente o pessoal vai ver aqui e vai achar que eu tô falando dele. O Vinícius Júnior, pronto. Vai ser Pra complicado. não Vai achar ser que é ele. complicado Não ninguém. tem nada a ver com Vai ele. chegar lá na base e vai achar um do sub-15 lá, parecido, alto, magro. O Vinícius Júnior. Eu tenho o Vinícius Júnior, né? Aí beleza. Vinícius Júnior joga futebol desde, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos de idade. E aí quando ele chega ali no 12, no 13, no 11, ele já tá há 5 anos de prática, todo final de semana jogando e tudo mais. Aí de repente chegou o garoto que chegou agora, que veio da escolinha do PSG, da escolinha do Flamengo, que tá começando. Esse menino, muitas vezes, ele inicia onde? No FCB, que é nesse segundo time. Que aí ele joga campo de 11, joga campeonato, joga tudo, mas não nível de alta performance. Então ele, né, sua um pouco aqui para poder chegar na alta performance. Então a gente tem esses 2 pontos lá, que é lá no Casa Shopping, que é a nossa base lá do Bangu. Então assim, Até pra ter uma adaptação também. Né, exatamente. Então assim, como ele falou, a gente tá ali no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, no coração da Barra. Eu tenho atleta ali que vem de Niterói, eu tenho atleta ali que vem Pavãozinho, Cantagalo, Cidade de Deus, Muzema, Península, que é ali do lado, Recreio, Laranjeiras. Então, assim, como você falou, eu tenho mundos diferentes. o geladeira cheia e o geladeira vazia. Entendeu? Então, como você falou, cara, como é que é lidar? É muito complicado. Porque, assim, como a gente falou, esse cara aqui, o geladeira vazia, ele quando chega, cara, ele chega, assinou um contrato profissional, ele respira, cara. Por quê? Cara, agora ele tá ganhando ali 10, 15, 20, 30 mil mês. Aí ele compra um carro, aí financia uma casa,
Aí ele respira. E esse aqui, porra, pra ele é Era a mesada do mês. quase isso, entendeu? Ele já tinha um carro, ele já tinha uma casa, já tinha tudo. Então, assim, qual é a motivação desse cara que não tem nada e qual é a motivação desse cara que tem tudo? Quem vai chegar? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Se a gente for parar pra pensar, quem vai chegar? É o que tem tudo, pô. Como tu falou. Preparação física, nutricionista, treino extra, inglês, espanhol, tudo. Esse aqui, uma coxinha, um guaravita e um treino. Literalmente. Então, assim, a matemática ela é muito complicada nesse sentido. Por quê? Quem quer mais? Aí, às vezes, esse cara aqui quer muito e chega. Só que, às vezes, esse cara precisa muito e chega. E quem vai jogar? Então, às vezes, é aquela coisa que o pessoal fala, né? Do Cristiano Ronaldo e do Messi. Às vezes, a dedicação supera o talento. Então, às vezes, esse cara tem um talento absurdo, o geladeira cheia, né? Tem um talento absurdo, mas o geladeira vazia, cara, tá obstinado em vencer. E vai passar ele. E vice-versa. Às vezes, o geladeira vazia, não é pra mim. Pô, é muito difícil. Às vezes, ele fica pelo caminho, porque, cara, tu imagina pra um garoto, como você falou, acorda, vai pra escola, aí tem que ir pro treino. Aí come uma coxinha e um guaravita. Aí vai treinar um treino ali de 2 horas. Intenso. Aí vai pra casa, aí chega em casa cansado. Aí vai dormir. Aí o outro pega, vai pra escola com o motorista, volta pra escola com o motorista. Aí faz um almoço. Salada, franguinho grelhado, batata, aí almoça. Aí vai pro treino com o motorista, de carro, ou com o pai ou com a mãe, né? Mas um exemplo. Uhum. Volta. Aí vai pro fisioterapeuta, fazer massagem, regenerativo, tudo mais. Depois vai pra casa, estudar alemão. Aí... Só que às vezes isso aqui também cansa. Aí como a gente tá falando, né? Do Vinícius Júnior. Tu imagina o Vinícius Júnior 5 anos com essa batida. Meu irmão, cansa. Cansa. E é aquela coisa, é um investimento. Aí entra o pai. Pô, eu tô investindo em você. Tu tem que jogar, tu tem que ser titular. Então, assim, é uma situação muito complicada de você lidar. Você tem que entender os dois lados. Tu tem que entender o lado do pai, cara. Tu imagina tu fazer um investimento ali de 2, 3 mil reais mês no teu filho. E tu vê o teu filho no banco. É complicado. E tu tem que entender o garoto que tá no banco. E tu tem que entender o treinador que tá botando o garoto no banco porque o outro é melhor. Então, assim, cara, futebol de base é muito complicado, porque é muita variável junta e você tem que lidar com tudo isso, matar no peito e resolver. É muito ponto que tá na sombra que ninguém vê, cara. Então, É bizarro. aí entra naquela questão que eu te falei, do Grey's Anatomy, do É, Ordem sim. e tudo mais. Aí, ele é milico, troca tiro. Beleza. Mas olha a quantidade de variável que a gente inseriu. É. Aí tu vai trocar tiro. Beleza, tu vai trocar tiro aonde ali? Atirando no barril ali. Tuf, tuf, tuf. Agora vai pra dentro da favela, que é um outra- morro, que não, é é inclinado, outra que é não coisa. sei o quê, que tem gente na frente, tem gente do lado. Pô, cara, é muita variável pra você calcular dentro de uma cabeça. Por isso que eu falei, o futebol já foi minha terapia. Agora Hoje em dia- haja terapia pra fazer futebol. Cara, começando aí a chegar na parte final, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Qual foi a maior alegria que trabalhar com esses garotos te trouxe, cara? Realização. Cara, a realização é a cada superação que a gente percebe no dia a dia, né? Até citando um exemplo que eu vivi agora no final de semana. O Miguel, um atleta meu, sub-12, ele se lesionou no meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, quebrou, né? Um pedaço aqui da tíbia, da fíbula, e aí ficou um tempão parado, sem jogar, querendo jogar, mas não podia. E aí retornou. Agora que ele retornou, aí tava se readaptando. Aí no jogo agora do final de semana fez um gol. Pô, a alegria dele, cara. Pô, isso que vale. Porque a superação dele, isso é algo que ele vai levar pra vida dele. Se a gente ficar se apegando às pequenas coisas, entendeu? A gente consegue valorizar muito mais do que, como eu falei, ser campeão do campeonato carioca, sub-13. Pô,
eu tô falando de um jeito que parece que eu não quero ser campeão. Eu não gosto de ser campeão, não. Campeão, não. Deixa o Pedro ser campeão, não. Eu gosto de ser campeão. Só que não é tudo. Então é alegria também nas pequenas coisas, é a superação. É aquele garoto que a gente falou que tá no banco, que tá tendo pouca oportunidade, que entra, que faz um gol, aí que vai lá no pai comemorar. Caramba, pai, conseguimos. Que vai na avó. Quero mandar um abraço pra minha avó que tá me apoiando. Isso que é contagiante, isso que é a alegria do futebol. Porque se a gente ficar se apegando a título, ficar se apegando a coisa muito grande, isso aí é pouco. É um ponto, detalhe. Que detalhe. Boa. E aí, Matheus? Alguma consideração alguma pergunta para finalizar? Não, vou fazer uma simples... Pedir para você deixar um simples recado pro garoto. Sim. Que estão, tanto os seus jogadores, tanto os garotos da base que Sim. estão nessa luta aí diária. O que você tem a dizer como coordenador, como técnico, preparador físico? O cara que olha o extracampo ali também. Como a gente falou, é persistir. É o teu sonho? Vai, acredita. Entendeu? Treina. Se entrega aquilo. Tem dúvida, pergunta. Professor, por que eu tô no banco? Professor, por que eu tô jogando de lateral esquerdo se eu sou ponta direita? Professor, por que eu não fui relacionado? Pergunta. Busca melhorar. Lógico que você não vai fazer aquela pergunta debochada, né? Por que eu tô no banco? Por que eu não tenho oportunidade? Mas procura saber, procura entender. Procura ver como é que você pode melhorar. O que você pode fazer para se desenvolver. Porque foi como a gente falou. O atleta às vezes que não tem condição, que tem que comer uma coxinha em Guaravita. Cara, se esforça. Cozinha, 3 ovos, leva. Já é uma alimentação mais saudável, bebe água. Melhor do que tu tomar um Guaravita cheio de açúcar. Entendeu? Cuida da tua parte física. Não tenho dinheiro para fazer uma academia, para ter um personal. Chega no teu preparador físico. E aí? O que eu posso fazer na rua, na praça lá de casa? Não, dá 3 voltas na praça, faz 50 agachamentos, 30 flexões. Procura se desenvolver. Pro que tem, cara, cai de cabeça. Tu tem personal, tu tem nutricionista, tu tem tudo, aproveita. Aproveita, porque tem muito garoto que não tem. Então aproveita. E aí, quem vai chegar? Cara, quem quer. Eu até falo, quando eu trabalhei com Sub-20, eu falava com os meninos na época. Foi na época que o Cartoloco tava jogando pelo Resende. Eu falei, cara, pro Cartoloco tá ali, ele tirou a vaga de um garoto. Ele tirou a vaga de algum jogador pra jogar o Carioca Série A. O cara tava no jogo contra o Vasco. Não jogou, beleza, mas ele tava ali. Será que não tinha um garoto no Rio de Janeiro, um garoto no Brasil, que poderia estar naquele banco? Viver essa experiência. Pra estar o Cartoloco? Como agora a gente tá... O Juninho Manella, a gente tem esses caras... O marketing, maravilhoso. Pra gente poder ver o bastidor, como é que funciona o futebol, não funciona. É aquela coisa do glamour. Às vezes você vê além do glamour do futebol. Mas, pra esses caras estarem ali, eles tiraram a vaga de alguém, cara. E hoje em dia tem muito essa coisa assim que... o Felipe Luiz prefere o Gabigol. O Felipe Luiz protege o Gabigol. Cara, tu acha que se o Gabigol estiver jogando mal, o Felipe Luiz não vai tirar o Gabigol? O campo não mente, gente. Tu acha que se o Bruno Henrique estiver jogando pra caramba no treino, tá no banco, por exemplo, Pedro e Gabigol, vamos citar essa dupla aí. Os dois ali disputam vaga. O Gabigol tá errando. E o Pedro acertando. O cara vai ficar insistindo com o Gabigol? Aí você transfere a culpa. Então, assim, isso também. Assuma a responsabilidade da tua carreira, cara. Mesmo com 11, 12, 13, 14, 15, 17, assuma a responsabilidade. Tem que dormir cedo? Tem que dormir cedo. Tem que ter uma alimentação regrada? Tem que ter uma alimentação regrada. Tem que se divertir? Tem que se divertir. Mas o que tu quer? Qual é teu sonho? Qual é teu objetivo? Lógico que ser profissional tá muito longe. Mas se hoje tu quer ser titular, se hoje tu quer jogar, tu tem que pagar o preço pra isso. Então, é isso. Como é que encerra? Encerramento. E aí? O que temos a dizer agora? Nada. Pra curtir esse podcast, foi maneiro pra caraca.
Pô, muita resenha. Pô, que isso. Eu nem contei as resenhas, cara. A gente só falou, Só falou coisa séria. Vai ter a próxima. Vai ter Pô, parte então. 2. Vai ter parte 2 com a resenha dos bastidores aí, ó. Não, tem umas histórias aí. Tem umas engraçadas. Quem sabe no Bangu. Aí, ó. Imagina. Olha aí. Cara, deixa teu Instagram. Como é que a gente pode acompanhar o Bangu também, a base do Bangu? Então, lá, né, a nossa base é o arroba ArenaRM10, né? Então lá é o nosso Instagram. A gente tem o YouTube também, que transmite todos os jogos ao vivo que são em casa, que é o RM10 TV. E o meu é o PH_Bahia. Aí é o meu pessoal profissional, Tá tudo lá. é tudo junto lá. E o Teuntos? @Futebascast. @Futabascast, fala correto. O principal. Faz o encerramento aí, fecha com Cara, Fala o que esse pessoal tem que fazer. O torcedor tem que fazer o quê? seguir Futebascast no Instagram, YouTube, TikTok, Threads, Tudo, Twitter. Orkut, MSN, Twitter, tudo que tiver. E o teu arroba aí? Meu arroba é Italo.fiuza. O editor quer deixar o dele? Não Quer vai. deixar o teu? Ele é casado, não pode. Já até sabe já. Aí, ó, meu arroba Futebascast também. Bom, Futebascast. moleque, muito bom, muito bom. Gostei. Pedro, foi um prazer enorme estar aqui. Poder te conhecer, né, pessoalmente, foi um prazer. Uma aula que a gente teve de futebol, tu conseguiu ensinar futebol para nosso editor. Tá Só- aprendendo. Ele- Tá feliz, né, botafoguense? Eu já Vai postei ser com ele. campeão esse ano? Não. Porra, de tudo. Aí, ó. De tudo. Não. De tudo não vai ser. Apesar que eu não vou cravar, porque eu falava que o River Plate ia pra final. Aí, ó. tomou Ué, baile. pode fazer 4x0 lá, né? Não, Não difícil. Eu tô falando que ele tá aprendendo de futebol. Tá Calma aí. aprendendo, ó lá. Tá aprendendo ainda. Cara, foi um prazer enorme. Espero que não fique só no podcast, a gente converse, se encontre, se puder marcar outros. Treinar Cara. esses moleques aí pra ver se eles deixam de ser perna de pau. Aí, ó. Tá maluco? Você quer canhoto? 10 Ah, é? clássico, tá? É 10. Aí, ó. 10 É o clássico. Canhoto ou é craque ou esquece, perna de pau. Só Craque. tem dois canhotos. Só tem dois canhotos do lado de cá. Cara, foi um prazer enorme. Como eu disse, poder ter disponibilizado esse tempo. Espero que tenha sido agradável para você também. Cara, foi um prazer aprender, ouvir e é isso. É isso. Valeu, também agradeço pelo... Pô, foi maneiro saber um pouco mais dos bastidores, de como é a base de um clube tradicional do Rio de Janeiro. Né? Sim. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. E é isso, cara. Quer deixar mais alguma mensagem final? Não, até Só. peço desculpas, falei pra caramba, Que isso, Não, né? tá doido, o É podcast porque do assim, convidado. cara, é sempre bom falar de futebol, Sim. é sempre bom falar com quem tá interessado em ouvir sobre futebol. Eu acho que vocês estão entrando num nicho que tem muita procura, tem muita gente interessada, eu vejo, porque eu tenho pessoal lá no Bangu que fala, a gente troca, a gente manda, né, os links um pro outro. Então, assim, desejo muito sucesso a vocês, quero ver o podcast de vocês grande, quero ter a oportunidade de voltar aqui pra gente Se conversar Deus mais. quiser. Tem muito mais assunto ainda pra gente falar. Passou voando hoje, né? Uma De horinha repente, já. pra quem vai assistir, foi curtinho. Tem o jogo daqui a pouco, então, infelizmente, tenho que ir embora, tenho que ir pro jogo. Mas, assim, agradeço demais a oportunidade pra vocês. E é isso. Sucesso aí, Futebascast. Você que não segue, você que não curtiu ainda, ativa o sininho. Né? Que isso, É, cara? ativa o sininho, beleza? Segue no Instagram lá, os cortezinhos, né? Que eu vi lá que vocês fazem também. Ativa o sininho do Instagram também, ativa tudo, gente. Vambora. Vamos divulgar o futebol, vamos divulgar, né? Gente de qualidade, divulgando coisa de qualidade. É isso. Pô, depois disso aqui é só... Pô, só encerra. Tamo junto.